O sistema nervoso é conjunto dos elementos que nos organismos animais estão envolvidos com a recepção dos estímulos, a transmissão dos impulsos nervosos ou a ativação dos mecanismos dos músculos. Ele divide-se em duas partes, central e periférico. O sistema nervoso central, que inclui o cérebro e a medula espinhal, processa e coordena todas as informações recebidas pelos sentidos e todos os comandos motores enviados aos órgãos. Além disso, é a sede das funções cerebrais mais complexas, como memória, inteligência, aprendizado e emoções. O sistema nervoso periférico inclui todo o tecido neural fora do sistema nervoso central, sendo responsável pela transmissão das informações sensoriais ou aferentes ao sistema nervoso central e pelo envio dos comandos motores ou eferentes até os tecidos do corpo. Mal de Parkinson. O mal de Parkinson, ou paralisia agitante, é uma síndrome caracterizada por tremores, rigidez muscular e diminuição da atividade motora espontânea. A maioria das pessoas afetadas começa a manifestar os sintomas entre os 50 e os 70 anos. Uma doença que fez vítima o Papa João Paulo II. Alzheimer. A doença de Alzheimer é definida como uma demência, provocada por destruição anormal das células cerebrais. Os primeiros sintomas são perda de memória, principalmente fatos recentes, alterações da personalidade e comportamento. Com o avanço da doença, o paciente fica totalmente debilitado. A doença é diagnosticada por meio de exame médico clínico, neurológico e psiquiátrico. Para o tratamento do mal de Alzheimer, é primeiramente necessário uma aceitação familiar e o seguimento de orientações médicas para uma melhora na interação social do paciente. Simulação. Ô, vovô, benção. Ô, Deus te abençoe, meu filho. Amém. Ô, Richard, Senhor, tô precisando de 1 quilo de açúcar, será que você pode trazer pra mim? trago. Deixa eu ir lá. Obrigado, netinho. Tchau. Aqui, vovô, o açúcar que o senhor pediu. Eu te pedi açúcar, meu filho? Não tô lembrado de te pedir açúcar, não? Esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central. É basicamente caracterizada pela perda da substância mielina, que envolve os nervos. A perda dá lugar a sintomas e sinais neurológicos sumamente variados e múltiplos. Não há causas conhecidas para a esclerose múltipla, porém estudam-se causas do tipo anomalias imunológicas e infecção produzida por um vírus latente. Pode ser também hereditária. Os sintomas geralmente são físicos: debilitação dos membros, distúrbios da linguagem, perda de equilíbrio e força. Para o tratamento é indicada a fisioterapia e a psicoterapia. Santos Dumont, pai da aviação, apresentou esclerose múltipla antes de falecer. Epilepsia. Trata-se de uma alteração no funcionamento do cérebro, em que uma região forma impulsos elétricos anormais, que podem transitar de forma localizada ou espalhar-se por todo o cérebro, tendo como consequência o que é denominado crise. Se por acaso você se encontrar com alguém tendo um ataque epilético, não se desespere. Vire o seu rosto e coloque alguma coisa em sua boca para impossibilitá-lo de morder a língua. As causas podem ser diversas, inclusive traumatismo craniano, cisticercose, bebida alcoólica, entre outros. O epilético leva uma vida normal com o uso de medicamentos. Huntington. A doença de Huntington é uma desordem hereditária do cérebro.
É uma doença degenerativa cujos sintomas são causados pela perda marcante de células em uma parte do cérebro, denominada gânglios da base. Os sintomas variam de pessoa para pessoa. Os mais comuns são depressão, irritabilidade, ansiedade e apatia. Dentre os comportamentos estão mudança de humor, agressividade, afastamento social, inquietação, entre outros. Paralisia cerebral infantil. A paralisia cerebral é definida por um prejuízo permanente do movimento ou da postura que resulta de uma desordem encefálica não progressiva. Essa desordem pode ser causada por fatores hereditários ou eventos ocorridos durante a gravidez, parto, período neonatal ou durante os 2 primeiros anos de vida. Para prevenir essa doença, o governo faz frequentes campanhas de vacinação. AVCs. Entre as doenças neurológicas, o grupo de maior incidência quanto à mortalidade é o dos acidentes vasculares cerebrais, causados por transtornos na irrigação sanguínea do cérebro. Os AVCs agrupam uma série de processos de mau prognóstico, produzidos por interrupção do fluxo sanguíneo ao encéfalo. Entre eles, figura a trombose, formação de um coágulo sanguíneo no interior de um dos vasos que irrigam o cérebro, com mortalidade de 20% dos pacientes aproximadamente. A embolia, brusca obstrução de um vaso por ação de um trombo desgarrado de outras localizações, e a hemorragia cerebral, derrame sanguíneo no cérebro, quase sempre em consequência da arteriosclerose e hipertensão arterial.